Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, o presidente Lula falou a respeito da ação policial da semana passada na Penha e no Alemão. A gente cobrava uma opinião mais pessoal e mais assertiva de Lula, e essa opinião veio. A gente ouve na sequência o comentário. Ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Andreasa, Lula foi coerente, digamos, com o seu histórico ideológico, mas ele adotou uma opinião que vai de encontro, não ao encontro, à opinião pública nesse instante, né? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, pessoal, meus amores. A gente quer saber a opinião do presidente da República, qualquer que seja. É o presidente da República, legitimamente eleito, tem de dar a sua opinião. É essa a opinião do presidente Lula. E é uma opinião, aí do ponto de vista, pode considerar a estratégia boa, ruim, mas do ponto de vista estratégico é consistente com a orientação do seu discurso mais recente. É um discurso para o seu público base. É um discurso de um governo, de um presidente que está mais à esquerda, bem mais à esquerda, do que estava quando foi eleito. Fecho essa parte do comentário relativa à questão política e a cálculos eleitorais e com que bolha se está falando, porque no final das contas sempre se está falando para bolhas, né? Essa é a condição a que fomos reduzidos no debate público. Muito difícil vencer bolhas, propor o debate público em alto nível. A questão que eu quero dizer aqui, que eu quero tratar aqui é a seguinte. Ou, pensando até na DPF das favelas e na necessidade de retomada de territórios pelo Estado, os territórios tomados pelo crime organizado, especificamente pelo Comando Vermelho. Ou se quer retomar territórios tomados pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho, ou não se quer retomar territórios tomados pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho se expande, cresce, domina vastas extensões territoriais, chegando mesmo para tocar terror às vias expressas quando quer e as fechando muito facilmente, dominando completamente a atividade econômica da região. Não simplesmente com o tráfico de drogas e de armas, o tráfico de drogas, sobretudo, não para consumo interno da favela, para consumo da rapaziada que gera demanda, certo? Que está fora da favela, que está na Zona Sul, etc. e tal. Mas não é só o comércio de drogas. É a imposição via tortura, muitas vezes física, da presença, ocupando o território e tomando toda a atividade econômica da região para fins de lucro. Daí porque o Comando Vermelho não seja também uma organização terrorista. É uma narcomilícia. Em Ramos, ali embaixo, em Ramos, Olaria, Bom Sucesso, fiz uma pesquisa recente, o botijão de gás está, vamos lá, R$95, R$97. Mas o cara que mora no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, não pode comprar esse botijão. Ele tem de comprar o botijão do traficante, a R$150. Por que vocês acham que o morador da favela é o que mais quer operações policiais na favela? O cara não pode escolher o seu provedor de internet, ele não tem conta de luz não regular, ele paga para o tráfico, que rouba luz da concessionária, da Light. O cara não pode ser mototaxista, não pode fazer o serviço de moto sem pagar para o crime organizado. O cara não pode nem sequer fumar o cigarro que quiser na favela. Não pode, ele tem que fumar lá dentro, comprar e fumar o que o traficante vende, que o traficante contrabandeia. Ai de ti, se quiser fazer escolhas as próprias. Estamos falando de gente, de criminoso, fortemente armado, que só nessa operação teve apreendidos 93 fuzis, gente que alimenta jacaré com o corpo dos seus adversários. É essa galera do Comando Vermelho. Aí eu faço uma pergunta.
É possível entrar nesse território, nos territórios tomados pelo Comando Vermelho, sem combate, sem tiro, sem violência? Vou avançar aqui numa outra questão. A resposta é não. Eu vou fazer outra aqui. É possível retomar território, ocupar o território, devolver essas largas porções ao Estado, à República, sem ação policial, sem operação policial? Não é. Não será somente operação policial a resolver o problema. Não será. É preciso haver combinações de inteligência, a importantíssima questão das fronteiras, o controle das fronteiras, o controle das divisas, tudo isso. Inteligência, identificação da natureza transnacional, dessa atividade econômica, de toda a cadeia do crime. Mas não será possível retomar o território sem incursões da polícia, combinadamente as coisas. Aí eu chego à questão da matança. Porque na terça-feira, há uma semana e um dia, o Estado entrou no território, no bunker, na porção mais poderosa controlada pelo Comando Vermelho. E houve mortes. 121 mortes. Se você pensar matança em termos conceituais, um grande volume de pessoas mortas sob emprego de violência, foi uma matança. Mas tem um dado que desapareceu do debate público, em certo aspecto, sob desonestidade intelectual. Não houve só mortes em combate na floresta, no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, lá na Serra da Misericórdia. Houve também, e há quanto tempo você que está me ouvindo não escuta falar sobre isso? Houve 113 presos, 121 mortos, 4 policiais, e 113 presos. É quase o mesmo número. Esse número desaparece, quando desaparece sob desonestidade intelectual, porque é um número que contradiz a ideia da matança como chacina. Matança, conceitualmente, como uma barbaridade, um grande volume de mortos sob violência, matança houve. Se a ideia do presidente Lula é associar matança à chacina, a extermínio, a existência de 113 presos gera um problema. Porque Lula diz, o juiz mandou prender, houve prisões, 113 prisões. Em que condições essas pessoas foram presas? A entrada do Estado no Complexo do Alemão produzindo, antes das mortes, 113 presos. Significa que criminosos se renderam, se entregaram. Esse fato, o volume de prisões, é absolutamente fundamental para que a gente fale, avalie, categorize a ideia de matança. Lembrando que também, nesse conjunto, repito aqui, 113 presos, 121 mortos e 93 fuzis encontrados. 93 fuzis capturados. Dado o tamanho do arsenal do Comando Vermelho em combate. Houve combate. Há imagens a esse respeito, já há documentos a esse respeito, mostrando que uma guerra, eu uso essa guerra de maneira muito restrita, esse conceito, uma guerra, um embate havido ali na floresta. Então, vamos falar sobre matança, conceitualmente? Vamos. Mas não pode sumir do debate a existência de 113 presos, que eu acho que é um elemento que desaparece para corroborar a ideia de que terá havido ali uma chacina. A existência dos 113 presos põe em xeque a ideia de extermínio. Acho que é um dado que está faltando no debate. Perfeito. Andreasa, uma semana depois, temos de volta a nossa vitrolinha. Eu chamei a Beth Carvalho cantando Padeirinho da Mangueira para exaltar a Mangueira. Salve a Mangueira. Certo? Certíssimo. Salve o Morro da Mangueira. Beijo, pessoal. Tchau. Alô, Padeirinho. Tem o seu nome a zelar, minha Mangueira, minha estação. Primeira, estou com você. Mangueira e você não pode parar. Também sou Mangueira e defendo a sua bandeira e todos que são Mangueira.